Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma das nossas aulas onde o assunto é linguagem e comunicação. Para começar esse processo é importante a gente definir linguagem como aquilo que possibilita a comunicação entre os homens. E é a partir da linguagem que nós expressamos o que sentimos e que desempenhamos o nosso papel social. A linguagem possibilita que o homem se comunique. E esse é o principal sentido e o principal significado que nós precisamos dar para a linguagem. Possibilidade de conectar pessoas, de comunicar, de transmitir uma mensagem. A linguagem pode ser tudo aquilo que possibilita uma comunicação. Assim eu posso dizer que um sinal de trânsito, um sinal de sh, ou outras imagens e sons que transmitem uma mensagem completa, que fazem sentido, eles representam assim uma forma de comunicação, portanto, uma linguagem. Através dessa linguagem, os interlocutores interagem. E o que seriam esses interlocutores? Vamos à colocação desse termo. Interlocutor é aquilo que a linguagem possibilita a comunicação entre duas pessoas. Então eu posso dizer que quando duas pessoas se comunicam, que uma envia a mensagem, produz essa mensagem e envia, e a outra recebe, eu tenho interlocutores. A essa pessoa que produz a mensagem e envia, eu chamo ela de emissor. Aquela que recebe a mensagem, eu chamo de receptor. O emissor também é chamado de locutor, ok? E o receptor é também chamado de locutário. Para a gente ficar dentro desses termos, é muito importante a gente lembrar que nesse processo de comunicação existe sempre um emissor e um receptor e, sobretudo, algumas coisas que estão entre esse processo. A mensagem, o canal, o referente, e a gente já estudou isso em sala de aula. Mas o mais importante de vocês saberem aqui é que tanto o locutor como o receptor que participam do processo de interação são chamados de interlocutores. Então, interlocutores são todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de comunicação. A linguagem também é dividida de acordo com a sua utilização. Eu posso dizer que a linguagem pode ser verbal, quando eu utilizo uma unidade de palavra, ou seja, a língua escrita. Como nos exemplos aí vocês podem ver, uma placa que avisa que existe um cão bravo, ou esse pequeno verso que tem aí, entre aspas, no lado direito. Só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para não ferir alguém. Olha que frase bonita, dá para colocar no status, hein? Então, essa comunicação aí, ela é permitida e possível graças à utilização da linguagem escrita, da língua portuguesa. Nesse caso, eu digo que eu tenho uma linguagem verbal. Mas também há o processo de linguagem não verbal, que eu utilizo signos, símbolos, cores, sons, gestos, cheiros para passar uma mensagem. E quando não há utilização da língua escrita e há a comunicação, eu digo que esse processo ocorre através de uma linguagem não verbal. Assim, eu também tenho a utilização da linguagem mista, que normalmente quando nós estamos conversando, nós utilizamos a linguagem mista, porque a linguagem mista utiliza tanto a linguagem oral escrita, quanto os símbolos, gestos, cores, cheiros, para possibilitar a sua interação. Então, quando eu tenho símbolos e letras e mensagens misturadas entre linguagem escrita e linguagem simbólica, eu digo que eu tenho um processo de linguagem mista. Podemos dizer que a linguagem é verbal e não verbal, e para exemplo, vamos aqui responder esse pequeno exercício. Então, no primeiro quadrinho, nós temos o Garfield tendo uma ideia. Não há utilização aí de nenhuma letra ou palavra, assim eu tenho uma linguagem não verbal. Da mesma forma, no segundo quadrinho, onde tem uma manchete de um jornal que diz "Vida em São Paulo é mais cara do que em Nova York", nós temos uma linguagem verbal. E do outro lado, no último aqui, nós temos uma linguagem mista. Eu amo a natureza, símbolos e letras para dizer uma mensagem. Então, assim, nós temos linguagem não verbal, linguagem verbal e linguagem mista. Depois desses exemplos, é a vez de você exercitar aquilo que você aprendeu nessa aula. Vamos ver se você aprendeu tudo sobre comunicação, interlocutores e linguagem? Um abraço, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau!